É o teu nome, Jesus. Bom é servir a Deus, bom é cultuar o nosso Deus, bom é estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor há alegria, diz a palavra de Deus. E eu quero ler a palavra de Deus. Quero que você abra a Bíblia em Atos capítulo 27. Quero ler com você um texto em que você e nós vamos, eu creio assim, sermos edificados mais uma vez. Não tem um lugar mais, ou um jeito mais abençoado de ser, que não seja a Bíblia, palavra de Deus. Bíblia, palavra de Deus, é a forma mais comum de Deus falar conosco e de Deus nos abençoar. Atos capítulo 27, nós vamos ler aqui os versículos 1 ao 11. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. E aqui tudo bem, aleluia. Como é bom quando a gente começa bem. Agora do versículo 7 em diante, a coisa vai ficando mais apertada. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Amado Deus e Pai, nós oramos para que teu mover venha, Senhor, sobre nós nessa hora, e que os ensinamentos desta palavra, desta passagem, deste episódio da vida de Paulo, ganhem vida em nosso coração, e que possamos, Senhor Deus, tirar proveito, possamos, Senhor Deus, descansar em Ti, pois sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós. Fale conosco, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Tome seu assento por alguns instantes. Capítulo 27, logo em seguida, capítulo 28. Há quem diga que a igreja hoje ela escreve Atos 29, porque o capítulo 28 de Atos parece que não tem um fechamento. Só para título de informação, né? O Novo Testamento só tem considerado um livro histórico, que contém história, assim, são os livros, é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. É também chamado de Atos do Espírito Santo, que é onde o Espírito Santo inaugura esse tempo da igreja. E o Espírito Santo tem um papel maior no livro de Atos. Mas tem outros personagens. Tem o apóstolo Pedro, que ele até o capítulo 11, né, até o capítulo 9, ele exerce também um papel muito forte.
até que aparece Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, Deus usa com poder. Ele é um desbravador do evangelho. Ele avança, ele prega o evangelho, ele vai plantando igrejas. E o capítulo de Atos é empolgante a gente ler, porque ele faz 3 viagens, chamadas viagens missionárias, por todo lugar da Ásia Menor, e aonde ele ia, plantava uma igreja. E ele não só plantava a igreja, ele visitava a igreja novamente. E ali ele sempre deixava uma palavra. E quando ele não visitava, ele escrevia. E quando ele escrevia, chegava a carta até lá. Essas cartas fazem parte hoje da nossa Bíblia. Essa história do capítulo 27 é o fechamento do livro de Atos em cima de uma viagem que Paulo está fazendo. O destino final é a Itália. E lá ele vai ser julgado. Ele pede para ser julgado em Roma. E ele foi como um prisioneiro. Ele não vai apenas como um tripulante da navegação, um tripulante comum. Ele vai como um prisioneiro. Ele vai embarcado debaixo de guardas, de um capitão, de um centurião. E Deus é um Deus que cuida da vida de Paulo, assim como cuida da sua vida. Deus é esse Deus que ele prevê todo o futuro nosso. E às vezes as pessoas ansiosas na face da terra querem saber as previsões do seu futuro. E eu e você podemos descansar nas mãos de Deus, que ele tem a previsão completa de todas as estações. Você podia até aplaudir o Senhor por isso, sabia? O primeiro folheto que nós evangelizamos aqui, quando chegamos aqui no Encantado, lá no mês de março de 2022, nós tínhamos uma mensagem, uma frase só nesse folheto, em que eu e meu filho evangelizávamos. Deus já está no seu futuro, é a melhor previsão para 2022. Depois usamos em 2023. Deus já está no seu futuro. É uma mensagem empolgante, não é, gente? É uma boa mensagem. Eu acho que só essa mensagem aqui, nós pararíamos aqui a pregação, oraríamos, um período de oração e cultuaríamos novamente com louvor e dizendo, pronto, acabou, Deus já está no nosso futuro. Mas Deus sabe que matéria-prima eu sou feito. Deus sabe, entende o meu organismo, entende as minhas reações, entende que eu preciso de algo concreto a respeito da fé, que mostre que Ele está conosco. E eu creio que esta mensagem é isso, é sobre isso. É Deus provando para o apóstolo Paulo, e vai provar para mim, para você, que Ele está com você nesta navegação da vida. Deus está presente na sua navegação. Nós vamos reforçar esta fé que eu e você já temos. Então vamos andar aqui nesse texto, e eu quero pincelar alguns pontos, somente nessa primeira parte. Já tive a oportunidade de pregar aqui nesse púlpito, toda a história da navegação. É uma história que avança no capítulo 28. Esse navio, ele não é livrado de um naufrágio. Paulo naufraga nesse navio, mas todos chegam bem, ninguém morre e ninguém fica para trás. Mas eu quero me apegar hoje nessa pregação só nessa primeira parte, nesse primeiro bloco. Alguns pontos aqui e algumas frases que nos chamam a atenção, e eu creio que o Espírito Santo sussurrou ao meu ouvido, que pode ser que esta mensagem seja hoje algo que vai te dar uma vacina para os ventos contrários. Observe que esta expressão ventos contrários foi mencionada aqui algumas vezes. E na navegação, por mais que você não seja um marinheiro, por mais que você não entenda dela, mas nós sabemos que ventos contrários sempre fala de risco a navegação. Você vai navegar, soprou o vento, imediatamente há um comportamento defensivo da tripulação. Há um comportamento de precaução para que a navegação fique razoavelmente segura. Ventos contrários para um bom navegador é um desafio. Observe que aqui, nesse primeiro bloco, nessa primeira parte,
É só ventos contrários. Não fala ainda do chamado Euroaquilão, que é mais à frente. É os versículos seguintes. Euroaquilão, o que é isso, pastor? É o nome que eles deram lá ao tufão que aconteceu dentro ali daquela navegação. E foi muito forte. E onde levaram a sofrer o naufrágio. Aqui ainda não é os ventos mais fortes, mas já eram ventos contrários que forçaram ele a tomar algumas atitudes que eu creio que vai servir para a gente algumas lições. A primeira delas no versículo 7, diz assim, ó: navegando vagarosamente, muitos dias, foi com dificuldades que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. E eu pego aqui para nós falarmos e pregarmos nessa noite essa primeira parte, essa primeira fala, essa primeira expressão: dias vagarosos. O que são dias vagarosos? São dias que nos tornam mais lentos. São dias que os passos estão mais ponderados. Já teve dias lentos na sua vida? Todos nós tivemos. Se traz à sua memória agora um dia que você não gostaria de estar lento, mas que parece que um cansaço bate, ou a pressão da vida, o vento ficou contrário. Traduza isso para a sua vida. Pode ser uma circunstância, pode ser um documento que precisava sair, pode ser uma cirurgia, acabou de fazer a nossa querida Cassiane. É um vento contrário, fica mais vagaroso. Nem todos os dias eles são iguais. Tem dias que nós vamos ser mais lentos. Tem dia que vamos ter mais disposição, vamos ter mais alegria, mais vontade de conseguir, mais ânimo, mais fé do que vai dar certo. Mas tem dias que não é assim. E a vida é feita de ciclos. E eu tenho que ter essa consciência de que vão ter momentos em que a minha fé não vai estar gigante, como um outro dia. Vão ter momentos que eu vou ser mais lentos. E quando eu saber ler bem essa fase da minha vida, eu vou me comportar adequadamente àquela estação. Como é que você se comporta em tempo de inverno? Você vai em camiseta, sai de camiseta na rua? No Rio de Janeiro até dá, porque o nosso inverno é bem, né? Mas inverno em determinadas regiões é inverno mesmo, frio mesmo. Não sei se você já conheceu a cidade de Barbacena, mas eu já não só conheci Barbacena, mas eu conheci o frio de Barbacena. Você não tem noção do que é o frio de Barbacena. Pode ser que você conheça outras cidades do interior do Brasil, mas eu conheci o frio de Barbacena. O frio de Barbacena, eu acho que é o sul do país. É forte. Você bota 2 agasalhos e ainda está frio. E você não quer sair de casa. E as paredes estão geladas. Você se sente congelando, um pinguim. Como é que você se comporta? Se vestindo adequadamente, né? Acende uma fogueira. Eu me lembrei aqui agora de um acampamento que eu fiz na Serra do Mendanha, quando militar, e era de madrugada a gente ia no meio do mato, e já era 4 horas da manhã. Aí o comandante falou assim: só vai dormir. Eram 2 tropas. Aí falou assim: só vai dormir quem fizer a maior fogueira. Pense como a gente saiu correndo para um lado, para o outro, catando gravetos. Tinha graveto molhado. Aí achamos assim umas 10 árvores, tudo seca. Todo mundo trepando nas árvores, quebrando os galhos. Fizemos 2 fogueiras gigantescas. Era a intenção do comandante, para nos aquecer do frio. Estava muito frio. E o que nós fazemos numa estação de frio? Nos comportamos dessa forma, reagimos assim. Pois bem, a primeira lição desta mensagem é: dias vagarosos vai exigir de você, primeiro, um entendimento correto desses dias. São dias que você vai ser mais lentos, são dias que você tem que se adequar a esse momento. Talvez você vai ter que intensificar a sua vida de oração. Talvez você vai ter que vigiar um pouco mais, falar um pouco menos. Talvez, eu não sei, mas Deus pode te ajudar a interpretar
os seus dias e dizer como você tem que se comportar nele. Tem dias que você está mais tranquilo, mais distraído. Voltando a falar do exército, passei 9 anos lá, não tem jeito, tem que falar. E nós somos treinados a viver num momento em que aparentemente é paz, mas somos treinados para a guerra. É uma máxima do exército. Viva em tempo de paz como se fosse em guerra. Como se estivesse em guerra. Mas é tempo de paz. Aí você está mais descontraído. Você está mais à vontade, está mais relaxado. Tempos de paz. Agora, quando há tempo de guerra, como é que você fica? Alerta, atento, vigilante. É por isso que Jesus falou para aqueles 3 discípulos: vigiai e orai. E eu acredito que a sequência estava correta, está correta. Ele poderia falar diferente: orai e vigiai. E alguém diria: a ordem do fator não altera o produto, mas desse jeito altera. Aqui altera. Você não pode alterar. Você precisa manter a sequência. Vigiai e orai. Vigia e ora. Dias vagarosos, preste atenção. Ventos contrários, como eu vou me comportar? Alerta total. Alerta total. Atenção. Observe bem. Não pare de navegar. Os dias vagarosos, olha que já, o nome já nos dá um entendimento. Não é para você parar. Você continua, apesar de lento, mas não pare. Amém? Você não pode agora, quem sabe, nos dias vagarosos, ter alcançado o teu objetivo. Você não chegou na Itália, eles tinham que chegar na Itália, mas eles chegaram a uma cidade chamada Quinido. Dias vagarosos, você alcança os objetivos mais curtos. Dias vagarosos, você não alcança objetivos maiores, você alcança objetivos menores. E você se contenta com eles. Você para aqui, agora é hora de eu me contentar, me adequar nesse momento. Esse é o meu tempo. E agora eu vou viver dentro desse objetivo menor. Eu não perco de vista o maior. Eu alimento a esperança para chegar na Itália. Mas agora é hora dos dias vagarosos eu respeitar os ventos contrários. Você está entendendo isso? Amém? Você podia aplaudir o Senhor só para fazer um barulho aí, gente. Aleluia, aleluia. Agora tem uma outra parte aqui desse texto que eu quero me gastar um pouco também. E é o versículo 8. Diz assim: costeando a ilha com dificuldade. Eles já saíram de Quinido. Eles não estavam conseguindo prosseguir, né? Então eles foram navegando ao redor de uma ilha chamada Creta, ao abrigo de uma cidade, uma ilha chamada Creta, e chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Bons Portos. E naquele lugar eles lançaram âncora. Naquele lugar eles pararam, estacionaram. O que era Bons Portos? Era um lugar de abrigo. Você pode repetir isso? Deus tem lugares de abrigo. Anotou? Guardou aí? É o ponto final? Não é. É a melhor estação da vida? Não é. Mas o que é esse lugar? É um lugar que Deus vai te abrigar dos ventos contrários. Deus tem para mim e para você um lugar que talvez seja equiparado a Bons Portos, e eu posso até nomeá-lo. Deus tem para mim e para você Bons Portos. Bons Portos para Elias, junto ao ribeiro de Querite, foi os corvos, sustentado pelos corvos. Ele não estava no melhor lugar, ele não estava no lugar adequado, mas era o lugar temporário, eram os Bons Portos de Elias, e Deus sustentou através de corvos. O texto diz ainda naquele mesmo texto, né, de 1 Reis capítulo 18, que Obadias guardou 100 profetas de Acabe. Deus tem abrigo para nossas vidas. Davi estava fugindo do rei Saul e de repente ele se depara com uma caverna chamada Adulão. Conhece esse nome? Já ouviu falar a caverna de Adulão?
todos os estropiados, gente que estava sendo perseguida, gente indesejável da sociedade, foi se juntar a Davi, aonde? Na caverna de Adulão. Caverna de Adulão era o trono para Davi? Não. Era o ponto final de Davi? Não. O que era a caverna de Adulão? Um abrigo. É um lugar temporário e eu preciso aprender a discernir em que existem fases da minha vida que tem ventos contrários e Deus vai me abrigar num lugar chamado Bons Portos até que aquele vento fique com mais favorável para a navegação. Isso faz toda a diferença para nós. Há um lugar seguro em Deus para a sua vida. Há um lugar específico. É transitório. É só de passagem. É só um abrigo. Não é tão confortável. Não é um lugar ideal. Mas é o lugar do livramento para você. Bons Portos. Pausa. Guarda. Vamos nos guardar dos ventos. O que a gente vai fazer aqui? Vamos louvar, vamos adorar. E aí, Paulo, como é que você está? Estou todo arrebentado. Fui chicoteado. E você, Silas? Eu também. Essa prisão, cara, essa prisão foi guardada aqui. Não é um lugar bom de estar. Mas na prisão, lugares temporários, a gente adora o Senhor também. Você sabe o que você vai fazer em Bons Portos? Você vai louvar e adorar a Deus. Não, pastor, não está legal, não está ruim, está doído. Deus sabe que está doído. E eu gosto sempre de lembrar aqui nas nossas mensagens que crescer dói. Crescer dói. Aliás, eu gosto de pensar que crescer nos relacionamentos dói também. Tudo dói. Dói crescer. Mas você está crescendo e você pode aplaudir ao Senhor por isso. Pode até doer, mas faz parte do crescimento. Eu e você vamos crescer. Aleluia! Bons Portos é um abrigo de Deus para a sua vida. Não ignore os bons portos. Não olhe com maus olhos para os bons portos. Os dias agora são vagarosos. Deus sabe da sua potencialidade. Deus sabe do investimento que fez em você. Quem está lá ali é o famoso, poderosíssimo apóstolo Paulo. Vai ser muito usado ainda por Deus. Mas agora é a hora de um retiro, de um abrigo, de um lugar transitório, onde apenas você vai se recompor, vai se restabelecer. Aproveite Bons Portos. Não tire férias. Fique alerta. Mas aproveite essa fase da vida. É um tempo e é necessário. Há um aprendizado de Deus ali. O que você vai aprender? Eu não sei, mas acredite, é só de passagem. É só um lugar passageiro. Dias vagarosos. Eles não poderiam navegar. Os ventos eram contrários. Já andando aqui para uma parte final dessa mensagem, o texto diz que o centurião, o capitão foi ouvir o centurião. E falou assim, dá para a gente navegar. Aqui nos Bons Portos, olha, a lógica dele estava correta. Aqui, a gente já passou muito tempo e não é um lugar apropriado para o inverno. Tem um outro porto em melhores condições. E aí eles olharam assim, está um vento suave, propício para navegação. Só que havia um sinal de Deus. Aí o apóstolo Paulo falou assim, não é bom a gente sair ainda daqui. Eles olharam sinais, olharam um outro lugar, não, aquela ilha é melhor. Já estamos bastante tempo aqui, vamos para aquela ilha. Eles olharam aquilo e falaram, vamos navegar. E essa era a lógica. Inclusive estavam de acordo, toda a tripulação. Só que havia uma voz de alguém que tinha uma autoridade espiritual, que era o apóstolo Paulo, e que dizia, calma, espera, vamos esperar mais um pouco. E eles ignoraram a voz do apóstolo Paulo. E o que aconteceu? Eles tiveram que sofrer o euroaquilão. Eles conseguiram até chegar na Itália, mas poderia ser menos doloroso se eles permanecessem um pouco mais em Bons Portos. Aqui está um alerta de Deus para todos nós, para uma lição, para uma boa navegação. Quer fazer uma boa navegação na sua vida? Quer navegar bem?
Faça a leitura desse tempo de Deus para você. Será que é um vento contrário e você ficou mais vagaroso, mais lento? E é necessário você, nesse momento, nesse estágio, você se abrigar. Se abrigar. E todos nós temos objetivos da vida. Eu estou falando isso que pode aplicar em todas as áreas. Área espiritual, área ministerial, área financeira, área pessoal. Você olha assim, eu vou alcançar, quero alcançar aquele objetivo. Você se prepara, você retrai um pouco. E às vezes é necessário retrair, e retrair não faz mal. Parece que você está perdendo, não está não. Você só está discernindo os tempos, você só está abrigado dos ventos. E aí como é que está? Está contrário ainda. Manda lá um mensageiro, olha de novo, ainda não está bem para navegação. E quem sabe se consulte ao Senhor, vá lá, Deus, fala comigo, já está bom para navegar? Se ele falar assim, não, ainda não, fique ainda em bons portos, esse é um lugar de abrigo para você, é passageiro, não é adequado, eu entendo, nem é o seu destino final, mas é a antessala para você chegar ao lugar que eu quero que você chegue. Fique de pé em nome de Jesus. Veio uma tempestade no mar, um vento forte soprou, Euroaquilão. Eles talvez não passariam pelo Euroaquilão. O Euroaquilão, né? Um nome difícil de falar, enrola a língua. O Euroaquilão era uma fase de um vento mais forte ainda, e que seria dispensável para eles, e eles ficariam só no estágio do vento forte, o vento contrário. E alguém perguntaria, e o vento forte iria passar? Não, provavelmente não. O apóstolo Paulo discerniu em Deus, não, vamos ficar aqui, vamos esperar um tempo. Peraí, vamos esperar, vamos nos abrigar. Eu não queria falar, mas eu tenho que falar um posicionamento que eu tive na pandemia, quando eu li esse texto. E gente falando, vamos sair para a rua, é uma mentira, e gente morrendo. Aí, mas é a fé em Deus? Eu falei, tá bom, mas Paulo também tinha fé, mas a Paulo tinha um cuidado, precaução. É o bom esporte, se abrigue. E tinha gente que não se abrigava. Eu conheci amigos, pastores. É a fé. Glória a Deus, está na glória, na eternidade com o Senhor. Mas eu acredito que ele ficaria um pouquinho mais entre nós, se respeitasse os bons portos. Não, peraí, cuidado. Álcool gel, máscara, é de verdade. Mas tem uma narrativa esquerdista. Não interessa, o fato é que tem gente morrendo. Sabe, irmãos, às vezes tem ali o vento ao contrário. Os dias são vagarosos e a pessoa não acredita. Não, vou na fé. Eu creio que Deus quer que você vá na fé, mas tem hora que Ele não quer que você vá na fé. Ele quer que você vá usando aquilo que Ele te deu, precaução, calma. Vezes vai a fé, mas vezes vai ser uma mensagem de falar assim, recue. Recuar também é fé. Recuar, se abrigar, se posicionar também é fé. Que fé é essa? De que Deus está cuidando de mim. De que eu vou chegar na Itália. Mas primeiro, tem bons portos. E eu quero ficar em bons portos. Se os dias estão vagarosos, se o vento é contrário, e se eu percebi Deus sinalizando, não está legal aqui não, mas é bons portos. É o que Deus quer para mim. Então eu vou interpretar, já chego na Itália. Enquanto a tempestade está balançando. Eles poderiam ficar nos bons portos, sabe como? Só olhando a tempestade. Cara, olha o que a gente ia enfrentar. Já pensou se a gente fosse? Eu acho que a história seria assim. Olha o que Deus guardou Paulo e toda a navegação do Euroaquilão. E o Euroaquilão estava lá, mas eles ficaram em bons portos, graças a Deus. Talvez Deus tenha falado aqui apenas com algumas pessoas, ou talvez Deus tenha apenas dado para mim e para mais alguém uma palavra preventiva e não corretiva. Uma palavra muito pontual,
Mas eu quero fazer essa oração com você, para que o Senhor nos dê discernimento do que fazer quando os ventos são contrários. Do que fazer quando os dias são vagarosos. São vagarosos? São contrários? Tem um comportamento adequado para esse momento. Tem um comportamento que você não pode ser tão agressivo. Deus vai contar com essa precaução, com essa prudência. Deus conta com prudência. A Bíblia diz lá em Provérbios: o avisado vê o mal e se esconde. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Mas antes de orar, eu quero cantar mais um pouco. Uma música que já cantamos aqui, a Tempestade. Essa música vai cantar? Enquanto eu canto, ó, eu não canto. Chayane, Bruno, cantei, eu não. Mas quando a gente adora o Senhor, reflita agora. Tem um papo com Deus. Onde essa mensagem se encaixou em você? Será que ela vestiu você completo? Não sei. Mas é a hora da sua oração. Depois eu vou orar. Enquanto a gente louva e adora o Senhor.